terminar hoje o PowerPoint sobre o sistema nervoso e deixar o exercício para a próxima aula. A nossa próxima aula é na terça-feira, né? E aí eu acho que é a primeira aula, né? Aí talvez, eu não sei como é que ficou, eu não vi o horário ainda da recuperação, né? Talvez a gente não tenha a primeira aula porque vocês estejam fazendo recuperação, certo? Então, eu vou ver como é que vai ficar o horário, e aí a gente faz esse exercício com consulta, que é avaliativo, né? Já é para o próximo trimestre mesmo, e a gente deixa para a próxima aula que tiver todo mundo junto, assim, né? Porque eu tô achando que semana que vem, na recuperação, a gente não vai poder dar conteúdo novo, certo? Então, a gente vai deixar mais exercício. Então, eu estou pensando em deixar o exercício esse para semana que vem, tá? Ele é com consulta, vocês podem consultar no PowerPoint, no livro, no caderno, onde quiser. Agora, só prestem muita atenção no que eu vou dizer, certo? Quem fizer cópia fiel da internet, eu só vou botar do lado, assim, ó, o site da onde tirou, certo? E é 0, tá? Porque prova com consulta, óbvio que pode consultar, mas tu vai ler, tu vai entender e tu vai fazer a tua resposta, É certo? preferível ler no livro do que no Google, né? Então, principalmente assim, ó, é muito fácil. Porque, para mim, enquanto professora, eu já estou com vocês desde o 6º ano, e mesmo que não tivesse, um professor, com a minha experiência, sabe quando um aluno, os termos que ele usa, o professor sabe o vocabulário que ele tem, então tem determinadas palavras, determinadas coisas que muitas vezes vocês copiam da internet e põem no texto, que a gente tem certeza que vocês não sabem nem o significado, certo? Então, se acontecer esse tipo de coisa, na aula seguinte, eu vou perguntar para o aluno, tu respondeu tal coisa, no teu texto tem tais e tais termos. O que significa isso? Se souber responder, eu considero. Se não souber, eu não considero, certo? Porque se souber responder, é sinal de que pesquisou e daí tinha um termo lá que não conhecia, foi atrás. Isso é até legal, sabe? Agora, se chega lá e bota um texto que não sabe o significado, isso já aconteceu esse ano, certo? De aluno ir na internet copiar uma resposta. Aí a resposta que tem lá na internet não é para o nível de escolaridade dele. Então, naquela resposta tinha termos tipo eletronegatividade, ionização, dissociação. Eu sabia que aquela pessoa não sabia o que era aquilo, certo? E quando eu fui perguntar, não sabia mesmo. Então, a questão não vale, certo? Agora, se eu tivesse perguntado para ela e ela tivesse me dito, não, professora, eletronegatividade significa isso, isso e isso. Dissociação, isso, isso e isso. Eu ia entender o quê? Ela aprendeu mais do que era para aprender ainda, porque ela foi atrás de descobrir o que era aquilo ali. Ô, prof. Tá? Oi, querido. Então, uma coisa que se você percebe, se a pessoa, tem termos que a pessoa provavelmente não utiliza. Às vezes acontece que eu invento um termo ou eu acabo pegando da minha mãe, que ela fala com umas palavras mais. Enfim, mas daí, se tu quer saber se a pessoa pegou da internet, é só você pegar o texto dela, dar Ctrl+C, Ctrl+V, botar na internet e vai aparecer o site que ela pegou. Lógico, é fácil. Além, tem outros jeitos, né, de descobrir. Mas esse é o mais fácil. Outro dia eu fiz isso. Outro dia, para um aluno que respondeu um exercício, eu devolvi para ele os trechos todos grifados e colocado do lado o site de onde ele tirou, certo? E disse, ó, a tua nota, por enquanto, é 0. Refaz isso aqui com aquilo que tu entendeu. Aí eu vou considerar, tá? Daí ele refez, certo? Então, não pensem que vocês vão me enrolar, porque não vão, certo? Então, vão ler, se eu estou dizendo que pode ler, que pode pesquisar,
leia, pesquisa, não entendeu, eu estou aqui para explicar. Agora, não vão para lá dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque não vai colar, tá? Então, a gente vai fazer isso, a gente vai deixar esse exercício, certo? Para fazer na semana que vem, porque daí semana que vem eu vou evitar de dar matéria nova, tá? Porque o pessoal vai estar em recuperação e tal. E aí a gente vai fazendo esse exercício com consulta, tá? Que vai ser um exercício que, se não puder me entregar na hora ali, no final da aula, pode terminar depois. Eu só quero coisa bem feita, gente, mais nada. Entenderam? Certo? Porque eu tenho certeza que se vocês se dedicarem, vocês vão aprender. Ponto final. Tá? Certo? Então, a gente vai começar agora, vai continuar, né, a apresentação do PowerPoint, certo? Sobre o sistema nervoso que a gente estava vendo na semana passada, tá? Só deixa eu dar uma conferida aqui na chamada, tá? Só a Andressa não tá, né? Eu tô aqui. Tá onde, Andressa? Ah, tá aqui na lista, tá? Certo. Pedro não tá, né? Tô. Tá onde, Pedro? Tu tá com que... Eu sou o Cat Marston aí. Ah, bom. Tá aqui. É que de vez em quando vocês me confundem com essas histórias aqui, tá? Mas tá faltando um. Quem é que tá faltando aqui? Deixa eu ver. Andressa, Ângelo, Brenda, Pedro, Enzo, Gabriel, Gustavo, Iago, Isabela, Júlia, João Vitor, Laura, Manu, Maria, Mariana, Marina, Raica, Sodré, Vitor. Tá faltando quem? Que estranho. Acho que ninguém. Você chamou o Enzo? Chamei. Mas aqui não bate com a quantidade de alunos que eu tenho. Hã? Acho que o Gustavo não tá. Ele não chamou, sei lá. O Gustavo tá, ele até criou uma conta que nem eu pra deixar o nome dele. O Gustavo não, né? Acho que o Gustavo Não, eu acho que falta. O Gustavo acho que não tá aqui, não. Tá aqui, Gustavo. Tô aqui, eu. Ah, sim, tá aqui. Tá. Então, vamos lá. Ih, a internet da Naomi caiu. Tá, vamos lá, gente. Eu vou começar a apresentação da onde a gente parou na aula passada. Vocês já sabem, vocês deveriam estar todos de câmeras abertas, já notei quem tá, né? A maioria não tá. Enquanto eu estava falando, né? Agora eu vou apresentar, não vai adiantar muito, tá? Então, a gente vai passar a apresentação da parte onde eu parei na aula passada sobre sistema nervoso, certo? Me digam se aparece. Tá aparecendo. Tá bom. Então, aqui, ó, a gente tinha, né, explicado as sinapses, certo? Que é o encontro, a gente viu na aula passada, viu o que é um neurônio, né? O neurônio tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá aqui, né? E a gente viu na aula passada que essa célula aqui tem zilhões de células dessa pelo nosso sistema nervoso, né? E elas se comunicam se encontrando, né? Elas passam os impulsos nervosos, eles entram aqui pelos dendritos, tá? Eles entram aqui, né? Entram no corpo celular, passam pelo axônio e saem as terminações nervosas do axônio. Então, vocês imaginem isso aqui, ó, um neurônio atrás do outro. Então, aqui teria um outro neurônio com seus dendritos aqui, né? O seu axônio e lá as terminações nervosas do axônio. Então, os impulsos nervosos, eles entram aqui e vão passando. Quando eles chegam aqui na terminação nervosa do axônio e encontram com os dendritos de outro neurônio, aí acontece a sinapse, que a gente viu aqui, ó, tá? Aqui a gente tá vendo uma sinapse, certo?
os dendritos, né, desse neurônio aqui, estão recebendo informações, impulso elétrico, das terminações de outro aqui, ó, estão vendo? Então, o que que acontece? Esse encontro aqui não é físico, tá? Os neurônios não se juntam fisicamente, tem um espaço aqui entre eles, ó, certo? O que acontece é que as terminações nervosas desse axônio aqui, que estão com impulso elétrico, elas transformam esse impulso elétrico em substâncias chamadas neurotransmissores, e essas substâncias passam para o dendrito do outro axônio. E assim o impulso nervoso vai sendo levado pelo organismo inteiro, tá? Ó, é a estrutura do sistema nervoso. A gente tem um sistema nervoso central, tá? Que é o SNC, e a gente tem um sistema nervoso periférico, tá? Que é o SNP, certo? Então, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, certo? Isso aqui é bem importante vocês gravarem, tá? O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou medula espinal, também vocês podem encontrar assim, tá? E o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e por gânglios, certo? Então, o sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, que é um sistema integrador, coordenador, né? Ele é dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal, ou espinal, né? E sistema nervoso periférico, faltou um S ali, ó, tá? Que é formado pelos nervos e pelos gânglios, certo? É aqui alguma dúvida? Hein, gente? Tá? Tá tudo certo? Sim. Sim. Então, gente, é no sistema nervoso central, tá? Que todos os impulsos vão ser processados, todos os impulsos sensoriais vão ser processados. A memória da gente vai ser armazenada no sistema nervoso central. Os pensamentos, as emoções são geradas no sistema nervoso central, tá? Então, por exemplo, assim, ó, e a gente tem várias memórias, tá? Quando eu sinto... quer ver uma coisa? Deixa eu parar aqui um pouquinho, bem rapidinho. Deixa eu olhar para vocês aqui. Aqui, ó. Quando vocês sentem cheiro de... Todo mundo lembra do cheiro de panetone? Não. Não. Sim. Hein? Sim. Quem lembra do cheiro do panetone? Eu lembro perfeitamente. Lembra? Então, assim, ó, se eu pegar um panetone, agora, uma caixa de panetone, assim, né? E nós estamos no mês de setembro, certo? E eu abrir essa caixa de panetone, assim, e botar perto de vocês. Vocês vão sentir o cheiro de panetone e vocês vão lembrar do quê? Do Natal. O que vem na cabeça da gente? Natal. Natal. A mesma coisa, isso se você estivesse de olhos vendados, né? Mas se você estivesse de nariz tapado, tá? E eu mostrasse uma caixa de panetone para vocês, também viria na cabeça o Natal, certo? Porque a gente tem uma memória visual, a gente tem memória olfativa, a gente tem memória auditiva, tanto é que tem determinadas músicas, né, que não precisa nem falar em Natal, que a gente lembra do Natal na hora, não é assim? Né? Então, é uma memória auditiva da gente.
Memória olfativa, cheiros que lembram, por exemplo, o Natal. Memória visual, eu vejo um Papai Noel pronto. A primeira coisa que me vem na cabeça é Natal. Ou vejo aquelas flores, né, que se usa muito em decoração de Natal, né? Então, todas essas memórias, elas são diferentes. E elas são associativas. Por quê? Porque eu tenho uma memória visual de coisas que se usam no Natal, né? Aí eu tenho cheiros, eu vou associando isso a coisas, certo? Deu para entender? Então, todas essas memórias, elas estão armazenadas lá no nosso sistema nervoso central, tá? Todo mundo entendeu isso? Memória olfativa, memória auditiva, memória gustativa, né? Eu, por exemplo, morei um tempo no Nordeste, né? Quando eu como alguma comida, porque quando eu morava lá, eu sentia muito o gosto, o cheiro do coentro, porque as pessoas usam muito esse tempero lá, né? Então, hoje, aqui no Sul, já há muito tempo que eu saí de lá, né? Quando eu sinto cheiro de coentro, mas chega a me ver, assim, me vem na memória, eu chego a me ver na feira lá em Campina Grande, onde eu morava, né? Que era, aquilo lá tinha cheiro de coentro, certo? Então, são memórias que são guardadas no nosso sistema nervoso central, onde são armazenadas as nossas memórias. E as nossas emoções também, né? E todos os impulsos nervosos que a gente recebe são processados lá também, tá? Então, eu vou continuar aqui, tá bom? Bom, além disso, gente, no sistema nervoso central que vai se originar a maioria dos impulsos nervosos, tá? Que estimulam as contrações musculares e controlam o funcionamento das glândulas. Então, por exemplo, quando eu penso em levantar o meu braço, tá? Eu tô aqui com o meu braço esticado, né? Quando eu penso em levantar o meu braço, eu envio, né, o meu cérebro lá, o meu sistema nervoso central, ele já tem uma lembrança de que movimento que eu tenho que fazer, né? Só que para esse movimento acontecer, eu tenho que mandar impulsos nervosos para os meus neurônios, certo? E aí, o que acontece? Essa vontade, esse impulso nervoso, ele vai ser passado pelos neurônios, certo? E aí, os neurônios, vai passando pelos neurônios sensitivos até chegar no neurônio motor. Quando chega no neurônio motor, nos neurônios motores, eles passam mensagem através dos neurotransmissores e eu consigo levantar o meu braço, certo? O funcionamento das glândulas também é processado no sistema nervoso central, tá? Gente, aqui, ó. Aqui eu tenho o encéfalo. Estão vendo o encéfalo aqui, ó? Tá? Isso aqui é o encéfalo. O encéfalo está dentro do nosso crânio. Por isso, a gente diz que o nosso esqueleto, além de a função de sustentação, ele tem a função também de proteger órgãos que são muito importantes, tipo o nosso encéfalo, certo? Então, o nosso crânio, que faz parte do nosso esqueleto, protege o nosso encéfalo, que faz parte do nosso sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele tem a medula espinhal, que tá aqui, ó, que passa por dentro das nossas vértebras, tá? A medula espinhal e o encéfalo, certo? Então, gente, olha só, o nosso esqueleto, né? Ele tem crânio e ele tem coluna vertebral. A coluna vertebral é um amontoado de ossinhos, né? Que vai proteger quem? Está protegendo o quê? A nossa coluna vertebral. Está protegendo a nossa medula espinhal, certo? E o nosso crânio está protegendo o encéfalo, certo?
tá? Então, encéfalo e medula, que são as partes do sistema nervoso central, são protegidos. O encéfalo pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral, certo? Todo mundo entendeu isso? E aí a gente tem, saindo aqui dessa coluna vertebral, vários nervos, que são os nervos periféricos. Esses nervos daí já fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a medula espinhal, tá dentro da coluna vertebral, e ela se liga ao encéfalo que tá dentro do crânio. Alguma pergunta, pessoal? Hein? Acho que não. Tá. Só que assim, ó, vocês podem estar entendendo tudo agora. Se vocês não revisar depois, certo? Porque depois, quando terminar aqui a apresentação, eu vou mandar para vocês o PowerPoint, como eu sempre faço, tá? Se vocês depois não derem uma olhada, vocês esquecem tudo. Porque é muita palavrinha, muita coisa para lembrar, tá? Então, vamos ver o encéfalo. Já falei, a localização é no crânio, né? E funções relacionadas. Então, nosso encéfalo, função do nosso encéfalo, sentido, o pensamento, a memória, sentimento, coordenação de movimentos, tudo isso é função do encéfalo, entre outras coisas ainda, tá? Como funcionamento de glândulas e tudo mais, tá? Esse encéfalo, ele é protegido por uma membrana, tá? Essa membrana é a meninge. Alguém já ouviu falar em meningite? Já. Então, meningite é a inflamação nessa membrana que protege o encéfalo. Por isso é uma inflamação tão perigosa, né? E o líquido, tá? Tem ainda de proteção um líquido que é o cerebroespinal, tá? Então, para ver se a pessoa às vezes está com meningite, eles tiram um líquido da medula espinal, né? Para ver se aquele líquido está com algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção que possa produzir, né, fazer uma meningite, tá? Ó, aí vejam bem como é tudo divididinho, ó. Eu tenho o sistema nervoso como um todo, sistema nervoso dividido em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sistema nervoso central dividido em encéfalo e medula, e agora nós vamos ver a divisão do encéfalo. O encéfalo, ele é dividido em cérebro, que é a maior parte do nosso encéfalo, né? O nosso cérebro toma quase todo o nosso encéfalo, certo? O cerebelo, que está aqui, essa partezinha aqui, e o tronco encefálico, que é isso aqui, ó, tá? Esse aqui é o tronco encefálico, certo? Então, o encéfalo é dividido nessas três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, então, é a maior porção, né? E ele tem uma enorme quantidade de neurônios, daquelas células que a gente viu lá atrás, tá? E esses neurônios estão todos interligados. Imagina assim, um monte de fio, um emaranhado de fio, certo? E o cérebro realiza tarefas muito elaboradas, né? Isso a gente sabe, né? As funções. O cérebro faz análise dos estímulos que a gente percebe do ambiente, né? Então, quando a gente vê órgãos dos sentidos, vocês vão ver que a gente tem órgãos especializados em captar estímulos do ambiente, tipo visão, audição, olfação, gustação, tato, e todos esses órgãos estão ligados ao cérebro de alguma forma. Quer dizer, de alguma forma não, por neurônios, né? Estão ligados ao cérebro que vai interpretar esses estímulos que a gente recebe do ambiente através dos órgãos dos sentidos, tá? Então, ele também tem a função de compreender, né, e expressar a linguagem, tá?
a função do raciocínio também fica com o cérebro, do armazenamento de informações, né? Porque a gente vai obtendo informações do meio. O nosso cérebro funciona como um guarda-roupa cheio de cabides e gavetinhas, onde a gente vai guardando as informações, né? E o controle dos Meu movimentos. guarda-roupa todo bagunçado. Oi? Oi? Deixa desnecessário. E ele também faz o controle, gente, dos movimentos voluntários e também de algumas atividades involuntárias, né? Tipo, por exemplo, o batimento do coração, a gente sabe que tem impulsos elétricos que são, lembra do nódulo agora não consigo dizer o nome, sinoatrial, que tem no coração, que quando ele não funciona a gente tem que botar marca-passo, né? Porque ele está fazendo o quê? Está jogando impulsos elétricos no coração para ele poder bater, né? Essas funções involuntárias, elas também são coordenadas pelo nosso cérebro, tá? Ó, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. As regiões do cérebro, tá? A gente tem aqui, ó, o córtex cerebral, ou, sabe, toda essa parte rosinha, que é como se eu tivesse feito um corte longitudinal no cérebro, tá? Então, aqui, ó, essa parte rosinha que aparece, tá? É o que a gente chama de substância cinzenta, a massa cinzenta do cérebro, certo? Ela é a camada mais externa e ela é formada, toda essa partezinha rosa aqui, ó, ela é formada pelos corpos celulares dos neurônios. Então, essa parte aqui dos neurônios, ó, essa parte aqui dos neurônios, que é o corpo celular, ela fica toda amontoadinha, todas ali organizadinhas naquela parte cinzenta do nosso cérebro, o corpo celular, recebendo os estímulos, né? Porque é justamente nos dendritos que os estímulos chegam, certo? Então, aqui, ó, ela é responsável por tarefas mais elaboradas, como, por exemplo, é responsável, toda essa área do cérebro aqui, ó, é responsável pela nossa fala, pelo nosso raciocínio, pela nossa memória, pela forma como a gente aprende as coisas, né? Ó, daí a gente tem também a substância branca, que é essa parte aqui, ó, tá? A substância branca. Se vocês observarem, ela parece toda formada por uns risquinhos, assim, né? Certo? Ó, sabe o que é esses risquinhos? São os axônios daqueles corpos celulares que estão aqui, ó, tá? Certo? Então, aqui ela é formada por milhares de axônios, certo? E alguns desses axônios aqui, ó, se conectam aqui na medula espinhal. Eles vêm até aqui embaixo, tá? Transmitindo impulso elétrico, certo? Aí depois a gente tem essa regiãozinha aqui, ó, que é o tálamo. Essa recebe principalmente as informações sensitivas, aquelas coisas que a gente sente, provenientes da medula espinal. Então, a sensação vem por aqui, pela medula espinhal, e chega aqui e vai ser interpretada aqui, certo? Então, vamos supor, imagine o seguinte, eu tô com a minha mão aqui, boto a minha mão numa chapa quente, certo? Ou, não, melhor, levei um beliscão no braço, certo? É o quê? É uma informação sensitiva. Essa informação sensitiva, do beliscão do braço, ela vem ela passa, né, pelos neurônios do braço, ela vai sendo levada até chegar na minha medula e ela vem aqui no tálamo, certo? E o tálamo vai interpretar esse impulso elétrico como dor, certo? Deu para entender isso, gente? Hipotálamo. O hipotálamo está aqui, gente, é essa regiãozinha aqui, ó, tá? Ele auxilia na regulação de vários processos. Então,
Como, por exemplo, ajuda a manter a nossa temperatura corporal, é uma região bastante importante para o nosso sono, para o equilíbrio dos líquidos dentro do nosso organismo, tá? Também tem influência na frequência cardíaca, ele controla a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão sanguínea, a nossa respiração e também nas atividades do sistema endócrino. Então, ele controla também glândulas como tireoide, pâncreas, e por aí vai, tá? Testículo, ovário. Por exemplo, é aqui no hipotálamo, né, que surge uma mensagem que depois é levada para a hipófise, e a hipófise manda lá para os nossos ovários, dizendo que está na hora de começar a amadurecer os nossos óvulos. Também é nessa região que surge a mensagem que é levada para a hipófise, para avisar para os testículos dos meninos que está na hora de começar a produzir espermatozoide, tá? Então, olha como o cérebro é cara, né? O cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, certo? Então, tem 2 pedaços aqui. O cérebro, ele é dotado, gente, de muita plasticidade. O que significa isso? Ele se adapta muito, certo? Então, o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela fala, pelo raciocínio lógico, matemático, certo? Já o hemisfério direito é responsável por percepção do espaço, pelas sensações em relação à arte, tanto as sensações visuais quanto as sensações auditivas, né, visuais, enfim, pela expressão das emoções, também é o hemisfério direito que faz isso. Agora, quando a gente tem uma dessas coisas danificada, muitas vezes o cérebro se rearranja, ele se adapta e ele consegue fazer com que um hemisfério ajude o outro, né? Como é que se diz? A manter aquelas atividades, tá? Alguma pergunta, gente? Sobre isso até aqui? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá. Posso continuar, então? A gente tem mais o quê? Ótimo. Mais 8 minutos 10 de aula? minutos. 8. Pelo meu computador é 8 minutos, não sei o de vocês aí. Tá, então vamos lá. Continuando aqui. Ó, já o cerebelo, lembra dele? Aqui, ó, cerebelo. Deixa eu passar aqui, pim, pim, pim. Aqui, ó, cerebelo. Fica bem aqui na nossa cabeça, né? O cerebelo fica bem aqui, o cerebelo e a ponte ficam bem próxima aqui da nuca, tá? Antes de chegar na coluna cervical, tá? Ele tá ali para dentro, para cima, certo? Então, aqui está o cerebelo, vamos ver qual é a função dele, que vocês vão ver como é importante esse bicho. Ó, o cerebelo auxilia na coordenação dos músculos voluntários do corpo. Ajuda a manter o equilíbrio e a postura do corpo humano. Por isso que quando uma pessoa, às vezes, tem um AVC, né? E ela atinge uma parte do cérebro que recebe os impulsos para a coordenação motora, a parte motora do corpo, o que acontece? O cerebelo não consegue mais coordenar isso, certo? Não consegue mais coordenar as ações dos músculos voluntários, né? E aí a pessoa perde o equilíbrio. Muitas vezes uma pessoa que tem AVC tem dificuldade para andar, né? E não é tanto por uma questão óssea, né? É muito mais por uma questão muscular. Porque a gente viu antes, quando a gente estudou os músculos, né? Que a gente tem os músculos estriados esqueléticos, que estão ligados aos ossos, né? E que fazem com que aconteça
o movimento, junto com as articulações, né, que tem ligamentos, tem tendões, tudo isso junto, articulado, faz com que os nossos músculos recebam impulsos, né, e promovam o movimento e o equilíbrio, certo? Agora, se o cerebelo não consegue receber essas informações direito, porque houve um acidente vascular cerebral na região motora, né, a pessoa perde isso no corpo, tá? Ó, o tronco encefálico. O tronco encefálico é esse aqui, ó. Passei. Esse aqui é o tronco encefálico, essa partezinha aqui. Super importante também, e ela é dividida, gente, ó, em 3 partes, tá? Eu tenho o mesencéfalo, aquele pedacinho ali, é dividido em 3 partes. Mesencéfalo, ponte e o bulbo, tá? O mesencéfalo, ele envia e recebe, a função dele, né, é enviar e receber impulsos motores e sensitivos. Então, vejam bem, se eu sofri um acidente vascular cerebral na região motora do cérebro, o cérebro não consegue mais identificar direito, né, os estímulos sensitivos. Aí, ele não consegue mandar o cerebelo não consegue, daí, coordenar direito os músculos, certo? E, portanto, ele também não consegue mandar para o mesencéfalo esses impulsos, certo? E aí a pessoa passa a não sentir mais, o braço fica bobo, a perna fica boba, né? Já a ponte, gente, é uma parte do tronco encefálico extremamente importante, porque ela auxilia no controle da respiração, certo? E o bulbo atua na percepção e envio de informações sensitivas e motoras, auxilia no controle do ritmo cardíaco e da pressão e também da respiração. Então, aquele pedacinho ali do cérebro, né, é extremamente importante. Vocês já viram que parece uma engrenagem, né? Vai tudo se juntando, um depende do outro, mas um auxilia o outro para as coisas funcionarem direito, né? A medula espinhal é uma estrutura tubular localizada dentro do canal vertebral, então está dentro da nossa coluna vertebral, e é formada por tecido nervoso, tá? A proteção é o canal vertebral e ela também é protegida pelas meninges e pelo líquido cerebroespinal, certo? Assim como o cerebelo, né, também, a medula também é protegida por uma membrana e pelo líquido cerebroespinal, certo? A função da medula espinal é transportar impulsos nervosos, deixa eu ver que horas são. É Falta meio-dia e 3 7. minutos. Meio-dia e 7. Como? 12h07. Meio-dia e 7. Tá. Então, aqui, ó. Só deixa eu terminar isso, tá? A medula espinhal, então, ela é responsável por transportar os impulsos nervosos, então ela leva até o cérebro identifica, fica sabendo qual é o impulso, determina qual é a ação que tem que fazer, devolve para a medula, e a medula leva através daí dos nervos, até os nossos órgãos, tá? Transportar impulsos nervosos de diversas partes do corpo para o encéfalo. Analisar alguns estímulos recebidos e responder, resultando em atos reflexos. Isso aqui é bem importante. Então, ela pega informações de diversas partes do corpo e leva para o encéfalo, e ela também pega informações do encéfalo e leva até as partes do corpo. Mas ela tem uma função extremamente importante, que são os atos reflexos, tá? Que eu vou terminar de explicar, daí a gente acaba a aula. Olha aqui. De repente, eu machuco, alguém aqui é aquele exame médico, né? Recebe um golpe aqui, a mensagem é recebida pelos neurônios, tá aqui, a mensagem foi recebida pelos neurônios, tá?
A medula transporta o sinal para o nervo, a medula transporta o sinal para o nervo, tá? O nervo transmite o estímulo para a coxa, aqui, ó, certo? E o músculo recebe o estímulo e se desloca. Então, daí o músculo recebe o estímulo e eu levanto a perna, certo? Isso aqui acontece entre a parte do corpo e a medula. Então, a informação vai para a medula analisa e devolve uma ação, que é levantar a perna, certo? Isso aqui é extremamente importante, porque diminui o caminho entre receber o estímulo e o estímulo ser identificado e dar uma resposta, né? Diminui o caminho, porque se tivesse que ser levado até o cerebelo, o caminho era muito mais longo. E isso é importante também, gente, para a questão de coisas que eu tenho que ter uma ação muito rápida. Daí, funciona o ato reflexo. Tipo, que eu estava falando antes ali, botar a mão numa chapa quente. Se eu sentisse, tivesse que ser levado até o meu cérebro, certo? Ia demorar mais para eu tirar a mão. Então, isso aqui funciona no ato reflexo. Eu recebo o estímulo da temperatura muito quente, né? Vai até a minha medula e a minha medula dá a resposta que eu tenho que tirar a mão rápido. Deu para entender? Bom, Eu tenho uma pergunta. Sim. Acabou a aula, prof. tá, mas deixa ela fazer a pergunta dela primeiro. Se partir um desses aí que você tá falando aí, se partir, vai dar problema na coluna, na perna ou nos dois? Se o que se partir? Fala de novo que eu não entendi. Se Essa veia, eu esqueci como é que se fala, que liga esses a dois. coluna vertebral, a medula espinhal? Não, o que tá conectando esses dois. Não. A gente tem no sistema ósseo, a gente tem a coluna vertebral, por dentro dela passa a medula espinhal, tá? Medula espinhal passa por dentro da coluna vertebral e vai até o nosso encéfalo, certo? Daí no encéfalo eu tenho o cérebro, o cerebelo e o bulbo, e a ponte, né? Desculpa, o tronco encefálico, tá? E aí, vamos supor, a coluna vertebral está protegendo a medula, certo? A medula, ela se ramifica em nervos, tá? Nervos que vêm aqui para os meus braços, para minhas pernas, para receber estímulo para eu poder, né, fazer tudo que eu preciso fazer, certo? Então, vamos supor, se eu sofro um acidente e machuco a minha coluna vertebral, quebro, sei lá, e a coluna vertebral não consegue proteger a medula, por exemplo, e a medula é danificada, é como se fosse uma ponte quebrada. Então, se eu danificar a medula mais aqui próximo às minhas pernas, eu posso nunca mais andar, certo? Se eu machucar mais aqui em cima, próximo à cervical, eu posso não mexer mais nem os braços e nem as pernas, que é o que aconteceu com aquela menina que era aquela atleta brasileira da ginástica olímpica, né? Ela sofreu um acidente de esqui, né? Uma modalidade aí de esqui que ela estava fazendo, praticando, e ela machucou a coluna vertebral. E como ela machucou a coluna vertebral, ela quebrou numa região, né? Que afetou a medula, ela ficou tetraplégica. Era isso mais ou menos que tu queria entender? Não, prof. É tipo, você não falou que tem um fio aí que liga. Um fio não, eu esqueci o nome de novo. Que liga o reflexo e as coisas pra fazer o reflexo. Não é fio. Não é fio, são É neurônios. que eu esqueci o nome. Não, são neurônios. Todas aquelas respostas ali são dadas pelos neurônios. Vamos supor, quando ali tem uma perna, tem um martelinho, né? O martelinho bate no joelho, certo? Quando ele bate no joelho, aquela região do joelho ali tem uma porção de neurônios. Então, eles vão receber aquela sensação, certo? Vão passando aquela sensação pelos neurônios e vai até a nossa medula. A nossa medula interpreta aquele impulso, certo? E devolve uma resposta, que é uma resposta motora, para a gente levantar a perna, certo?
mediante aquele estímulo. Entendeu? Sim, eu tô falando desses nervos. O que acontece se eles Não são nervos, Brenda, são neurônios. neurônios? O que acontece se eles se partirem? Se a gente perder os neurônios ali daquela região, a gente não vai sentir isso, tá? E nem vai ter essa reação reflexa. Se a gente perder os neurônios, né? Mas, tipo, tu continua andando se perder os neurônios? Continua. Só não vai ter uma ação reflexa, certo? Daquela região ali, né? Tu vai perder a sensibilidade naquela região, tá? Tá bom, obrigada. Certo, gente? Então, até amanhã, tá? Tchau. Até amanhã, não. Até semana que vem, né? Tchau, prof. Tchau. Tchau.